nós chegamos na quinta e última aula do curso da Antropologia da Mulher na visão de Edith Stein. E essa aula 5, o título da aula é a importância da mulher para a sociedade. Eu vou de novo fazer em 3 partes, em 3 itens. O primeiro é uma introdução, o segundo é trazer qual é o valor da mulher, da sua especificidade, o valor da feminilidade. E, em terceiro momento, é a inserção fecunda da mulher na sociedade, como ela pode portar esse valor para a vida da sociedade a partir de alguns âmbitos, que é a família, a profissão, uma profissão extradoméstica, a política e a vida religiosa. Então, na aula passada, nós falamos um pouco da formação da alma feminina. E quando Edith Stein fala de formação, ela não separa a pessoa da comunidade, ou seja, ela fala que a tarefa formativa é dupla, é desenvolver a pessoa com as suas qualidades, com todo o seu potencial individual e, ao mesmo tempo, formar a pessoa para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. Então, ela fala que um dos frutos e uma importante meta para a formação é a inserção fecunda da pessoa na sociedade, na vida em comunidade. E justamente, se a gente retomar os argumentos do movimento feminista, era justamente o que o movimento feminista reivindicava, ou seja, a inserção da mulher na vida da sociedade. Então, de um lado a gente tem aqui o movimento feminista, que pedia abertura à instrução, né, o acesso à universidade e também o acesso a qualquer tipo de profissão, a inserção da mulher na sociedade. Por outro lado, o movimento feminista, como nós vimos, negava as diferenças entre o homem e a mulher. Então, ele reivindicava essa inserção, negando que havia uma especificidade na formação e na inserção da mulher na vida da sociedade. Em oposição a isso, tinha um movimento que dizia: a mulher deve permanecer em casa. Aí se levava em consideração a especificidade da mulher, da alma feminina, e se acreditava que ela não estava apta a exercer profissões ditas masculinas, como se toda profissão da vida social, se a participação da vida social fosse uma exclusividade da alma masculina. E em resposta a isso, em primeiro lugar, Edith Stein reconhece a contribuição do movimento feminista, né? Ela fala que houve muitos progressos e ela fala, por exemplo, da abertura das universidades para as mulheres em 1901, mas ela fala ao mesmo tempo que a falta de argumentos sólidos, essa falta de argumentos, essa negação da especificidade da mulher acabou gerando muitos sofrimentos e que ela via muitas mulheres num conflito com a própria profissão, num cansaço da vida profissional, porque acabavam abraçando a sua profissão ao modo masculino, negando a sua própria especificidade. E em resposta a isso, ela vai dizer novamente a importância de conhecer a natureza do homem e da mulher e que é preciso haver uma incorporação dos dois sexos no contexto social, mas uma incorporação que leve em conta a natureza. E aí a gente pode retomar o conceito da reciprocidade entre o homem e a mulher, essa ajuda mútua, essa complementariedade que não é um completamento, mas qual é o equilíbrio que se encontra na vida social a partir das contribuições do masculino e do feminino. Então nós vamos agora para o item B, falar qual é o valor da mulher, o valor específico da mulher, o valor em si, mas o valor para a vida em sociedade. Se a gente retomar, na aula 3 nós falamos da vocação natural da mulher a partir do relato bíblico e da vocação de ser companheira e mãe. E como essa vocação é acompanhada por atitudes da alma feminina. Nós vimos, né, a espécie feminina e nós falamos de atitudes típicas, de atitudes diante do mundo da alma feminina, do cuidar, do velar, do interesse pela pessoa concreta, de ser avessa às abstrações, da busca do todo, da busca de um desenvolvimento integral. Então, pensando nessas características, Edith Stein vai dizer que o valor da mulher está em levar ao pleno desenvolvimento a humanidade autêntica em si e nos outros. Essa é a essência da feminilidade
e ela vai dizer que esse valor é um remédio para as doenças do nosso tempo. E ela descreve amplamente características, né, do nosso tempo com essas doenças, e nós vamos resumir aqui com algumas características que ela fala de uma sociedade massificada, onde a individualidade muitas vezes não tem espaço, a falta de convicções firmes, o se deixar levar pelos modismos, por uma falta de um terreno sólido, de um embasamento sólido das ideias, e como nós vamos nos deixando levar pelos ventos da moda. Depois ela fala do torpor, da anestesia em prazeres superficiais, dessa dificuldade, né, da carga do dia a dia e de como se busca anestesia em prazeres, e também, de um modo geral, da fragmentação da vida social e da fragmentação da própria pessoa. Então, nesse contexto, a feminilidade, esse específico do ser feminino, que é levar ao pleno desenvolvimento a humanidade autêntica em si e nos outros, é um grande valor e um remédio para essa doença do nosso tempo. E como é que a mulher porta esse valor para a vida social? Então, Edith Stein vai falar dessa inserção dela a partir da atuação na família, da atuação nas profissões, na vida política e na vida religiosa. Então, começando pela família, Edith Stein fala dessa vocação de desenvolver, de ajudar a desenvolver a humanidade do seu filho, do seu marido e dos seus filhos, né? Então, em relação ao papel de esposa, ela fala desse desenvolvimento da humanidade do marido, ajudando a ser ele mesmo. Ela fala do perigo do homem acabar deixando a sua humanidade ser atrofiada pelo excesso da vida profissional, e que cabe à mulher criar no lar um ambiente de respiro onde ele possa ser ele mesmo e ajudar ele a desenvolver, a contrabalancear, deixando desabrochar a sua humanidade autêntica. Ela fala também da importância do apoio profissional e como a mulher pode ajudar tanto com o ambiente da casa, mas hoje em dia a gente vê, e a Edith Stein falava isso já na época, casais que trabalham juntos, que têm uma profissão em comum, muitas vezes têm uma empresa comum, ou na vida do campo, a divisão do trabalho, né, essa vida profissional em conjunta, e também a mulher ajuda com o seu próprio salário, né? Então, esse ajudar no sustento da casa também é ser um apoio e companheira em relação ao esposo. Em relação à maternidade, é a mesma coisa, né? Ajudar o filho a desenvolver a sua humanidade autêntica, e aí ela fala da importância da capacidade empática, principalmente em relação às crianças, e dessa possibilidade de conseguir identificar os dons e as forças que ainda não foram desenvolvidos, que ainda são inconscientes e que são um vir a ser, a se desenvolver. Então, dessa importância dessa capacidade empática de poder ajudar o filho a desenvolver os seus dons e talentos. E ela fala então da importância do cuidado, dessa sensibilidade, para ajudar esse vir a ser. E na família, né, na verdade, em todo o contexto, mas especificamente na família, Edith Stein fala da importância dessa formação também para o céu. É uma especificidade da alma feminina, essa abertura a Deus, e ajudar o marido e os filhos também a desenvolverem a sua fé, a ativar, como ela fala, as centelhas do amor de Deus no coração deles. E ela fala que isso é possível principalmente pelo testemunho, pela ação silenciosa e não pelos falatórios. Então ela fala da importância da mulher ser essa coluna, esse sustentáculo de fé da vida da família. Em segundo lugar, ela vai falar da profissão. E aí é interessante porque Edith Stein se pergunta se existem profissões especificamente femininas. Ela vai falar dos etos das profissões. O que são os etos? São atitudes da alma. E ela diz que cada profissão, ela requer certas aptidões e certas atitudes da alma que muitas vezes tem a ver com a alma masculina ou tem mais a ver com a alma feminina. E nesse sentido, ela vai reconhecer algumas profissões como profissões especificamente femininas. E que profissões são essas? Ela vai falar todas as profissões ligadas aos cuidados com as pessoas, com a necessidade de capacidade empática e que tem a ver com essa atitude de companheira e mãe, dessa atitude maternal
do cuidado com as pessoas. Ela fala especificamente da profissão de educadora, então professora, assistente social, médica, enfermeira, psicóloga. São todas profissões que requerem essas características que estão ligadas ao desenvolvimento do ser humano completo. E Edith Stein vai falar, por mais que o foco, por exemplo, se você pegar a profissão de médica, o foco é a cura da doença, ou na assistência social, dar uma assistência jurídica, ou dar uma assistência, não é especificamente, não é diretamente, ou em primeiro lugar, o desenvolvimento daquela humanidade como um todo, mas há sempre a possibilidade e a importância desse olhar total para a pessoa. Ela vai falar especificamente da profissão de médica. Edith Stein tinha uma irmã médica e ela acompanhava de perto seu cunhado também, que era ginecologista, e falava do cuidado com as pacientes. E ela vai falar que toda mulher quer ser cuidada por uma mulher. Não só pelo pudor, ela fala no caso da ginecologia, mas porque essa tendência da mulher a olhar o ser humano como um todo, um ser humano completo. Então, alguém que está doente, está com um órgão enfermo, mas nunca é simplesmente um órgão. É a pessoa inteira que manifesta a doença através daquele órgão e quer ser olhada na sua necessidade como uma pessoa integral, como uma pessoa inteira. E ela fala justamente da importância da especialização, que trouxe muitos progressos, mas ao mesmo tempo essa fragmentação do olhar e essa dificuldade de ser acolhida por um médico, ser acolhida, olhada como uma pessoa inteira na sua doença. E essa capacidade feminina, então, de dar esse tipo de atendimento como uma prioridade na vocação, na formação da médica. E a Edith Stein fala que não é só, claro que existem médicos homens que têm um atendimento desse nível, assim, que tem esse olhar para a totalidade, e que isso era muito específico do médico de família, que também se perdeu com as especializações. E daí também o papel, então, feminino de trazer esse olhar para a pessoa integral. Então nós falamos das profissões especificamente femininas. Mas será que isso quer dizer que a mulher, então, só pode exercer profissões especificamente femininas? Não, Edith Stein vai falar que não há profissões que não possa ser exercida por uma mulher e que não possa ser exercida à maneira genuinamente feminina. Em qualquer campo, em qualquer área, a mulher sempre pode atuar. E Edith Stein vai falar que isso tem a ver com a individualidade. Quando nós falamos do ser humano, da essência do ser humano, da Constituição, nós vimos que existe uma natureza humana comum, existe a espécie masculina e feminina e sempre a singularidade, a individualidade. Então Edith Stein fala que nenhuma mulher é somente mulher, ela é sempre um ser humano singular. E de acordo com as suas aptidões, das suas capacidades, dos seus dons, dos seus talentos singulares, ela tem uma predisposição para determinada profissão e muitas vezes são profissões que, na sua forma essencial, nós identificamos mais com a alma masculina. Então, isso tem a ver com a singularidade de cada um. E aí ela vai falar, então, nas fábricas, no escritório comercial, em laboratórios químicos, no instituto de matemática, todas as profissões que, a princípio, nós reconhecemos como especificamente masculinas por terem a ver, por lidarem mais com aquilo que é abstrato, por estarem mais distante do contato direto com as pessoas, a mulher, ainda assim, ela traz o seu valor, e ela fala justamente nesses ambientes, ela traz até mais, ela faz um contraponto importante à objetividade e ao perigo de se cair numa situação desumanizada, né? Numa divisão de trabalho, como se cada um fosse uma peça numa engrenagem de uma máquina, e a mulher, com o seu valor, com o seu talento próprio, com o seu modo de ser feminino, ela vai humanizar esse ambiente de trabalho. E ela fala da importância da mulher ter a coragem de exercer essa profissão ao seu modo próprio, de não querer se equiparar ao modo masculino, mas de exercer a sua feminilidade de uma forma genuína nesse contexto profissional também. E finalmente ela vai falar da política, da importância da mulher para a vida do povo,
ela vai falar da importância na elaboração das leis e do contraponto que a mulher faz à objetividade, muitas vezes ao excesso de objetividade masculino. Ela diz, por exemplo, quando na elaboração de leis, que o homem tende a querer buscar a forma legislativa, a forma jurídica mais perfeita, a escrever um parágrafo de forma perfeita, mas que muitas vezes perde de vista o objetivo concreto, a pessoa para a qual aquela lei será um benefício. Então a mulher ela faz esse contraponto à medida que aponta para o concreto, que tem mais facilidade de adaptar uma lei visando a situação concreta. E também ela vai falar na importância da administração na vida política, justamente esse voltar-se para a pessoa concreta, de ajudar a criar um ambiente de justiça, de fato conseguir fazer a ponte entre essa lei e a aplicação dessa lei no meio do povo. Então, essa capacidade de adaptar o concreto, ela fala que é um contraponto ao excesso de objetividade masculina. E, finalmente, Edith Stein fala da vida religiosa, da vocação de uma profissão sobrenatural da mulher. Essa vida religiosa, essa vocação sobrenatural, que é possível através de 3 meios, de alguns meios que são propostos, que é a renúncia à propriedade através da pobreza, a renúncia à união vital humana, à castidade, e a renúncia à própria vontade através da obediência. E a gente pode se perguntar, né, se é uma vocação sobrenatural, a diferença entre os sexos é importante? E para responder essa questão, Edith Stein retoma o princípio tomista, segundo o qual a graça aperfeiçoa a natureza. A graça não destrói, mas leva a natureza a um aperfeiçoamento. E nesse sentido, a feminilidade também é integrada e tem o seu papel na vida religiosa. Então, é ilusão a gente dizer que há uma renúncia à feminilidade ou à masculinidade. Pelo contrário, ela é aperfeiçoada e levada ao seu pleno cumprimento, à sua plena vocação de mulher. E é interessante porque Edith Stein vai dizer, então, que é próprio da vida religiosa a entrega irrestrita a Deus, de si, da própria vida, ao amor de Deus. Como nós vimos na outra aula, o desejo genuinamente feminino é justamente esse, a entrega total ao outro. E Edith Stein vai dizer, essa entrega total só é possível em Deus, porque uma entrega total aos seres humanos acaba caindo numa relação de escravidão. Só Deus é capaz de nos acolher e de se doar completamente a nós sem perder nada de si. Então, no fundo, essa entrega total a Deus é a resposta necessária para exercer de modo pleno a vocação feminina. E Edith Stein vai se perguntar então, será que toda mulher precisa ser religiosa para se realizar plenamente na sua vocação? Ela diz que não, mas que a natureza caída só pode ser restituída com uma entrega total a Deus. Então ela afirma que toda mulher, independente da profissão que ela exerce, independente do contexto em que ela está, seja como professora, seja como religiosa, seja em casa, né, cuidando do marido, dos filhos, cuidando do lar, ela só vai se realizar plenamente se ela realizar tudo isso como serva de Deus, entregando-se, abandonando-se a Deus e se colocando a serviço de Deus. Então ela fala que no fundo não necessariamente é a vida religiosa, mas é uma vida de entrega total a Deus, uma disposição ao serviço a Deus que se faz a partir da vida concreta, da sua profissão, enfim, do lugar onde cada mulher está. E ela se pergunta, será que isso é uma realidade utópica, uma visão utópica? Ela vê esse contrassenso, esse paradoxo, quando a gente olha para a vida de muitas mulheres aflitas, cansadas, irritadas, e ela fala da importância de se cuidar para que não se caia no excesso de atividades, porque a gente acaba perdendo essa atitude, justa atitude da alma. Mas ela fala que, ao mesmo tempo, existem muitos modelos, muitos exemplos de heroínas na vida cotidiana que nos reforçam essa vocação. Ela fala de quantas mulheres que
estão abertas, servindo e que mesmo sob pressões psíquicas mantêm essa alegria e essa disponibilidade ao serviço. E aí ela vai dizer então da importância de uma vida eucarística, daí o papel, né, da mulher na igreja, a importância dessa vida eucarística para se deixar conformar ao coração de Cristo. E ela fala que essa vida divina em nós é capaz de nos dar um pouco da eternidade, tirando o peso das tarefas terrenas, e que só assim é possível nós nos conformarmos plenamente a essa vocação feminina. E aí eu termino então a aula apontando para justamente esse valor da mulher. O primeiro valor, estão juntos, mas esse valor que nós falamos de levar ao pleno desenvolvimento a humanidade autêntica em si e nos outros. E essa tarefa, ela não se desvincula, ela está ligada à receptividade da mulher para a ação de Deus na alma e essa tarefa de levar o ser humano a Deus, de levar o ser humano para Deus. Finalizamos por aqui então essa aula 5 e o módulo Antropologia da Mulher na visão de Edith Stein. Essa foi a última aula, fazendo uma retrospectiva. Na primeira aula nós vimos uma breve biografia de Edith Stein e a importância, a contribuição da fenomenologia e dessa visão ampla de Edith Stein para tratar a questão do feminino. Depois nós falamos da estrutura essencial do ser humano, falamos também da espécie masculina e da espécie feminina, a atitude essencial da alma feminina e da alma masculina e da importância dessa relação de reciprocidade. Falamos também dos tipos, de alguns tipos femininos e da importância da formação, da formação específica da alma feminina, da centralidade da afetividade, de alguns meios concretos que Edith Stein apresenta. E hoje, finalmente, falamos então da importância da mulher para a vida da sociedade, tanto em casa, quanto através da sua profissão, da vida religiosa, da vida política. Então, ficamos por aqui hoje e eu queria deixar uma pergunta para a autoavaliação, 2 perguntas, aliás. A primeira para as mulheres que possam se observar e identificar se no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, estão ajudando a desenvolver a humanidade daqueles com quem convive. Ou seja, será que eu estou sendo fonte de vida, canal de vida para as pessoas com quem eu convivo, pensando na especificidade da mulher e naquilo que nós podemos contribuir para a nossa própria formação. Fazer então um pouco essa reflexão, essa autoavaliação. Uma segunda pergunta que pode ser feita é tomar um modelo que seja para vocês, de alguma mulher que tenha uma inserção fecunda na vida da sociedade, seja na política, seja na vida da igreja, seja uma santa, alguém que seja uma referência para vocês e tentar identificar a contribuição específica do ser feminino. Qual é a contribuição, como é que eu identifico, né, essas características femininas e a atuação, a contribuição dessas características no campo de atuação dessa pessoa. E finalmente eu queria pedir para vocês, em função desse encerramento, que vocês pudessem enviar por e-mail, ou para o meu e-mail, ou para o e-mail da Escola de Missão, que é o e-mail que vocês recebem o link das aulas, pudessem fazer uma avaliação do curso, tanto em relação aos conteúdos, quanto em relação ao formato do curso, esse formato EAD, a nossa comunicação, enfim, que vocês possam avaliar, dar sugestões também para que a gente possa aperfeiçoar. Então, me despeço por aqui, vocês têm meu contato, eu fico à disposição, se precisarem de alguma coisa ou quiserem mais material também. E espero ter uma nova oportunidade com vocês. Até a